Vamos lá, pessoal. Continuando esse nosso diálogo da teoria geral do processo. Não vamos esquecer que o objetivo principal da teoria geral do processo é a análise da chamada trilogia processual: ação, jurisdição e processo. Ou seja, direito de ação, que aciona a jurisdição, que é inerte, inafastável, como nós já falamos anteriormente, e forma-se o processo. Mas o papel da jurisdição é solucionar uma crise, um estado de insatisfação, um estado de incerteza, que é oriundo do direito material. Então, o objetivo desta aula é aprofundar o diálogo entre o direito material e o direito processual. Eu costumo dizer o seguinte aos meus alunos, que o direito material consegue, entre aspas, sobreviver sem o direito processual. Por quê? Porque o direito material, ou o campo do direito que estuda as disciplinas materiais, esse campo do direito analisa a chamada vida em sociedade. Nossa vida, as nossas relações intersubjetivas. O direito civil, posse, propriedade, bens, família, sucessões. Direito do trabalho, conceito de emprego, trabalho, direitos do trabalhador, direitos do empregado, direitos do patrão, direito empresarial, direito penal, não fazer, não matar, etc. Então, esse campo do direito material ele é de extrema importância para tutelar a nossa vida em sociedade. Claro, esse campo do direito material ele vai variar de acordo com a sociedade que a gente esteja analisando. De repente, a sociedade que a gente está analisando é a brasileira. Então, aqui no Brasil, algumas condutas são tidas como ilícitos penais, outras nem tanto. Se a gente retirar a análise do sistema brasileiro e olhar em outros sistemas estrangeiros, pode ser que determinada conduta que aqui seja reprovável, lá não seja. Então, o direito material ele é um atributo do poder estatal que organiza a nossa vida em sociedade e vai variar de acordo com a realidade temporal, com a realidade econômica, a realidade religiosa, etc. Então, este campo do direito material, ele sobrevive sozinho. A partir do momento que eu estudo o direito civil, por exemplo, lá eu já vou saber os direitos e as obrigações mútuas, a lei de introdução às normas e o direito civil. Agora, é natural, como eu já mencionei em outros encontros, que nesse campo do direito material surja conflitos. É natural, até brincamos na aula anterior, que não há sociedade sem conflito, a não ser no desenho animado, que o desenho animado vai apresentar uma sociedade ali sem conflito nenhum, onde todo mundo respeita e garante suas obrigações e direitos mútuos. A vida em sociedade requer a análise de como solucionar os conflitos. E a gente tem agora que trazer essa análise, trazer esse enfoque para hoje, onde você tem um Estado organizado, onde você tem o poder judiciário estabelecido, o poder judiciário com a inafastabilidade da jurisdição. Então, como é que se solucionam os conflitos de direito material? A gente vai dividir em dois grupos, tá? A solução dos conflitos no próprio direito material, bloco 1, e a solução dos conflitos no âmbito do direito processual, bloco 2. Bloco 1, bloco 2. Isso para demonstrar que eu tenho como solucionar os meus conflitos, sim, no âmbito do direito material. Vamos imaginar que eu tenho uma relação de compra e venda, ou uma relação de promessa de compra e venda com o Manuel, e o vencimento da promessa de compra e venda ocorreu na data de ontem. Hoje, portanto, eu já tenho as duas portas. A porta material e a porta processual. Como assim, Henrique? A porta material é tentar solução deste conflito, que já existe,
sem a presença do Estado, sem necessidade de petição inicial, sem necessidade de exercer a jurisdição, sem necessidade de provocar o Estado juiz. Ah, Henrique, como é que eu vou solucionar? Calma. O direito civil, ele dá algumas alternativas. O direito civil permite que você, por exemplo, passe uma mensagem, que você induza em mora, que você proteste o título, que você cobre. E, de repente, você consegue alcançar a solução desses conflitos sem a necessidade do aparelho jurisdicional. Isso é comum acontecer? Às vezes, sim. O que eu não posso dizer é que o judiciário vai fechar a porta. Porque, se é verdade que eu tenho uma possibilidade de solução no âmbito do direito material, também é verdade que, muitas vezes, essas tentativas são frustradas. E aí eu tenho que ter a porta de abertura do Poder Judiciário. Daí vem a ideia de que a jurisdição é inafastável. Não quer dizer que eu vá sempre procurá-la, mas quando eu for procurá-la, ela tem que estar com a porta aberta. Daí vem a jurisdição e a sua inafastabilidade. Então, alguns conceitos que eu preciso deixar bem claros aqui para vocês neste encontro. Existiu um conflito. Vamos pegar o meu exemplo. A minha promessa de compra e venda venceu ontem. E eu estou, na data de hoje, pensando no que eu vou fazer. Eu já tenho um conflito. Eu já tenho um estado de insatisfação. Eu já tenho uma pretensão resistida. Eu já tenho uma perspectiva não atendida. Vamos tentar solucionar esse conflito, vamos tentar solucionar essa questão no âmbito do direito material. O que eu posso fazer? O meu interesse foi frustrado. Eu posso acioná-lo, eu posso exercer ações materiais, eu posso notificá-lo. Quem nunca recebeu aqui uma correspondência de cobrança, por exemplo? E, ao final, você sabe que na correspondência de cobrança vem uma mensagem. Se você pagou, se você cumpriu a obrigação, desconsidere esta mensagem. Exatamente porque quem cobra a dívida paga é obrigado a ressarcir em valor maior. Então, a gente exerce o direito material sem ofender o direito do outro, sob pena de se discutir, eventualmente, uma ação de danos ou de indenização por cobrança de dívida paga. Então, eu preciso trabalhar alguns conceitos com vocês neste encontro. Quais são os conceitos? O tema de debate é ainda a relação entre o direito material e o direito processual. Não esqueça dos conceitos, tá? Direito material é o campo do saber em que se estuda a chamada vida em sociedade, as nossas relações intersubjetivas, as nossas relações no nosso ambiente societário. E o direito processual, que é a nossa matéria é teoria geral do processo. A nossa matéria é teoria geral do processo. Então, o campo do direito processual objetiva exatamente discutir a estrutura do Poder Judiciário que está com a porta aberta. A estrutura do Poder Judiciário que não pode se escapar de não resolver um conflito que foi colocado a seu conhecimento. Então, havendo um conflito e a sua insatisfação, eu posso resolvê-lo no direito material. Lá no direito material, eu posso ter interesse material, interesse, pretensão e ação. Interesse é no que respeita ao elemento subjetivo, tá? Isso vai ser importante porque lá na frente nós vamos falar de interesse processual como condição da ação. Então, o interesse é a minha perspectiva não atendida. Ora, se a minha promessa de compra e venda venceu ontem e eu estou no dia de hoje já tentando resolvê-la, é evidente que o meu interesse foi frustrado. A minha perspectiva subjetiva foi frustrada. E eu posso passar, então, a pretensão. O que é a pretensão? A pretensão é a perspectiva de atuação. Num caso desse, que o vencimento foi ontem, eu posso ter hoje a pretensão material e a pretensão processual. Qual é a diferença, Henrique? A pretensão material é a análise subjetiva do que eu posso fazer no âmbito do direito material. Quais são as condutas que eu posso adotar no âmbito do direito material?
O que eu posso fazer? A partir do momento que eu começo a atuar, eu estou agindo. Telefonando, mandando e-mail, mandando mensagem pelo WhatsApp, mandando uma cobrança bancária, protestando o título num cartório. E outras hipóteses são soluções no direito material. Ora, se eu conseguir resolver o meu conflito, se eu conseguir resolver o meu conflito, maravilha. Eu não vou precisar do direito processual para nada. Mas muitas vezes eu não consigo resolver o meu conflito materialmente. E aí eu vou poder apresentar a minha demanda judicial. A minha intenção ao provocar o judiciário é pedir para o Estado juiz, o Estado Poder Judiciário, que ele substitua a minha vontade e ele me diga efetivamente qual é a forma de solução deste conflito. Esse é o caráter substitutivo da jurisdição, que nós vamos falar lá na frente, mas eu consigo dialogar, e eu preciso deixar muito claro isso nesse encontro, que tanto no campo do direito material quanto no campo do direito processual eu tenho etapas. Interesse, elemento interno. Meu interesse material é a minha perspectiva de solução do meu conflito material. Meu interesse processual é a minha perspectiva de demonstração que o meu interesse material foi frustrado. Interesse processual, portanto, e isto vai ficar claro lá na frente, ele é o interesse material frustrado. Meu interesse material era receber ontem, no meu exemplo. Hoje eu já tenho a possibilidade de acionar a máquina estatal. Então, eu tenho interesse processual, pretensão processual, que é a minha perspectiva de atuação, e a ação processual. Exercício do direito de ação processual. A jurisdição é inafastável, pessoal. Então, sendo inafastável, ela está sendo garantida em qualquer hipótese de frustração. Havendo uma frustração do meu direito material, eu já estou com a possibilidade, eu já tenho a possibilidade de acionar a máquina judicial. Ah, Henrique, tem razão ou não? Isso é mérito. Aliás, o próximo encontro é para falar de mérito. O direito de ação é livre. Então, eu posso acionar a máquina para resolver o meu conflito material, mesmo que eu não tenha razão. Eu puxei aqui uma notícia interessante de duas situações onde foram exercidas provocações jurisdicionais e o judiciário veio e disse, não, você não tem razão. Um sujeito foi preso e aí depois ele foi absolvido, quer dizer, o ato do Estado ao prendê-lo gera o direito de indenização, o direito de ação ele teve, tanto que ele provocou o Poder Judiciário. Mas foi certificado, neste caso, que ele não teria direito à indenização. Direito de ação todos têm, e vamos nos cobrar em relação a essa frase. Todos têm direito de ação. Resolução de mérito positiva, declaração da existência do meu direito material, do seu direito material, do nosso direito material, já é uma consequência ao se julgar o mérito. Essa é a outra matéria que tem aí embaixo do site do Conju, é interessantíssima, porque trouxe uma discussão interessante, onde uma pessoa exerceu a legítima defesa, ou seja, lá no campo do direito material, ou foi assaltada, exerceu o direito de defesa, e ao exercer o direito de defesa, ultrapassou o limite da proporcionalidade da razoabilidade, e o assaltante provocou o judiciário visando o ressarcimento dos danos que foram causados a ele em razão da agressão no âmbito do direito material. Esse exemplo é legal, é interessante, porque ele fala, de um lado, em direito material, tentando resolver o conflito. Qual era o conflito ali? O conflito ligado à vida. Mas o excesso foi objeto de uma ação judicial. E nessa matéria, ele diz que é um grande debate a existência ou não do direito de indenização àquele que exerceu de forma ultrapassada da proporcionalidade a legítima defesa. Então, são campos de discussões absolutamente interessantes. Direito material, direito processual, limites de atuação e os conceitos de interesse, pretensão e ação. Este assunto ainda continua, porque ele é interessantíssimo no âmbito da teoria geral do processo e, claro, está incluído diretamente nessa unidade 1, que é a unidade de localização do debate entre direito e processo. A gente continua na aula seguinte.